Em Ezequiel 41, somos transportados a uma visão do profeta dentro do templo do Senhor, onde ele nos descreve as dimensões e a disposição dos aposentos que rodeavam o santuário. À medida que Ezequiel sobe as escadas, ele percebe a diminuição do tamanho de cada porta, possivelmente refletindo a restrição do acesso do homem à presença sagrada de Deus. Enquanto o anjo mede o santuário interno, Ezequiel fica restrito ao santuário externo, deixando claro o limite de acesso aos locais mais santos. Descobrimos também a existência de salas próximas ao templo, que serviam como depósito do equipamento do templo e armazenamento das ofertas e dízimos da população. Além disso, Ezequiel nos descreve as decorações do templo, que incluem esculturas de querubins e palmeiras, representando respectivamente a proteção de Deus e a fertilidade que ele oferece. A introdução desse estudo nos oferece um vislumbre da beleza e complexidade do templo de Deus, ao mesmo tempo em que nos lembra da santidade e limites do acesso à sua presença. É sobre isso que vamos refletir no estudo de Ezequiel capítulo 41. Então se inscreva no canal e ative todas as notificações para que você não perca nenhuma parte e fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Aqui na introdução, dos versículos de 1 a 4, nós vemos o seguinte. Versículo 1. E ele me levou ao templo e mediu os pilares. Eram 6 côvados de largura de um e ao outro lado, e a largura da porta era de 10 côvados, e a altura da porta era de 13 côvados. O que nós precisamos saber com relação a essa parte? Bem, a entrada do templo e a restrição do acesso à presença de Deus fica evidente aqui. Nesse trecho, Ezequiel é conduzido ao templo e nos apresenta a medida das portas. A descrição detalhada das portas mais estreitas ao longo do caminho para o santuário, mais interno, simboliza a santidade de Deus e a restrição do acesso humano à sua presença. Isso nos lembra da necessidade de reverência e humildade em nosso relacionamento com o Senhor. À medida que Ezequiel ia se aproximando do Santo dos Santos, as portas, o acesso ia ficando menor, ou seja, um acesso mais restrito. Segundo, a importância da simbologia na santidade. Ou seja, há uma lição aqui. O simbolismo das portas no templo de Ezequiel 41 reflete a santidade de Deus e sua separação do pecado. Esse tema recorrente nas Escrituras enfatiza a necessidade de pureza e santificação em nossa adoração a Deus. Essa mensagem é fundamental para os cristãos de hoje, lembrando-nos de que nosso Deus é santo e requer que o adoremos em espírito e em verdade. E por fim, o propósito da revelação divina. Ao conduzir Ezequiel ao templo e descrever detalhadamente as suas características, Deus revela seu plano e propósito para a adoração e os relacionamentos com seu povo. Isso nos ensina a importância de ouvir e obedecer às revelações divinas em nossa vida, buscando compreender o propósito de Deus e sua vontade em todas as áreas da nossa caminhada com Ele. A visão de Ezequiel também nos encoraja a valorizar a presença de Deus em nossas vidas e a buscar sua vontade em nossa adoração e serviço. O texto continua e aqui na segunda parte nós vemos as salas adjacentes ou paralelas ao templo nos versículos de 5 a 11. E o versículo 8 diz o seguinte: Eu vi também que havia uma elevação em torno da casa. Os fundamentos das suas laterais tinham uma escana cheia de 6 côvados de espessura ao redor de toda a casa. O que é que esse texto nos ensina? Primeiro, a estrutura das salas adjacentes ao templo, ou paralelas ao templo. Ezequiel descreve as salas ao redor do templo organizadas em 3 níveis, com 30 salas em cada nível. Essas salas possuíam fundamentos sólidos, indicando uma estrutura bem planejada e organizada. Isso nos lembra da importância da organização e da ordem em nossa adoração a Deus em nossas vidas diárias. Segundo, a possível função das salas. A descrição dessas salas não revela diretamente sua função, mas sugere que elas serviam como depósito para o equipamento do templo e para armazenar as ofertas e dízimos do povo. Essa função indica a importância da oferta e da generosidade na adoração a Deus e na sustentação da obra do templo. Da mesma forma, hoje em dia, somos desafiados a sermos generosos e fiéis na contribuição para a obra de Deus em nossas igrejas e comunidades. E por fim, a importância da oferta e generosidade. As salas
paralelas ao templo enfatizam a importância da oferta e da generosidade na adoração. Essa lição nos convida a examinar nossos corações e práticas em relação à contribuição para o reino de Deus. Devemos ser generosos em nossas ofertas, reconhecendo que tudo que temos vem dele e que ele é o provedor de todas as coisas. Além disso, devemos administrar nossos recursos com sabedoria, investindo no reino de Deus e apoiando a obra da igreja, para que ele possa prosperar e cumprir seu propósito e glorificar a Deus e levar o evangelho ao mundo. Então perceba que mesmo no templo futuro, porque Ezequiel está tendo uma visão do templo no milênio, aqui há um espaço para que as ofertas sejam guardadas, ou seja, a generosidade vai continuar, inclusive na eternidade. O texto continua e aqui na terceira parte nós lemos sobre as dimensões e decorações do templo nos versículos de 12 a 26. E o versículo 18 diz o seguinte: E era lavrado com querubins e com palmas, e uma palma a outra palma, cada querubim tinha 2 faces. O que essa parte, o que esse trecho de Ezequiel capítulo 41 nos ensina? Primeiro, as dimensões do templo e sua simbologia. Ezequiel apresenta as medidas do templo, suas proporções e sua disposição. A dimensão de cada detalhe do templo foi projetada de forma precisa e cuidadosa. Essas dimensões simbolizam a perfeição e a ordem divina, ensinando-nos que Deus é um Deus de precisão e que tudo em sua obra é feito com propósito e planejamento cuidadoso. Segundo, as decorações do templo e seus significados. As paredes internas do templo eram lavradas com esculturas de querubins e palmeiras. Os querubins representavam a presença de Deus e a proteção em seu santuário. As palmeiras podem simbolizar a fertilidade e a bênção providas por Deus. Essas decorações nos lembram da importância da presença de Deus em nossa adoração e da bênção que ele traz às nossas vidas. E por fim, o altar de madeira e sua possível interpretação. Ezequiel descreve o altar de madeira de 3 côvados de altura e 2 côvados de comprimento. Ele levanta uma questão sobre se esse altar era o altar do incenso na sala santa ou o altar que continha o pão da presença. Essa discussão ressalta a importância das práticas de adoração e sacrifício em nossas vidas. Podemos aprender com a precisão e santidade desses rituais, buscando trazer nosso louvor e dedicação a Deus de maneira sincera e ordenada. Eu falo de maneira mais detalhada sobre esses sacrifícios, essas ofertas, na minha playlist, na minha série de estudos sobre o livro de Levítico. Eu recomendo que você, se não estudou ainda, estude, porque você vai entender que cada oferta ela tem um ou mais princípios espirituais muito profundos por trás. Então, se você acha que aquelas ofertas são só um monte de culto chato, não. O Senhor quer nos ensinar muitas coisas. Se você tiver um interesse, é só você aqui no canal, na aba de playlists, assistir a série sobre Levítico. Não há como desenvolver uma vida de adoração ao Senhor em espírito e em verdade se não lermos, entendermos e praticarmos a sua palavra no nosso dia a dia. A Bíblia é o nosso manual para a regra de fé e prática. Se não conseguimos entender a mensagem da Bíblia Sagrada, não conseguiremos ter uma fé sincera, na maioria das vezes. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu curso, Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia, pode lhe ajudar. Ele é uma ferramenta indispensável para qualquer cristão ou cristã que deseja desenvolver uma comunhão íntima com o Senhor Jesus. Se você quer mais informações sobre ele, é só acessar o link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Santo é o Senhor, e eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.